primeira edição do Potência Podcast. E com muita alegria, trazendo para vocês um convidado incrível, um grande amigo, um grande empresário, uma pessoa que eu admiro muito. Eu agradeço esse convite, né? E que responsabilidade, gente, de participar aqui da inauguração desse programa, né? No primeiro episódio inaugural. Então, me sinto lisonjeado, né? Às vezes, as pessoas falam que é tudo muito positivo. E muitas pessoas não param para falar, cara, não é bem assim. Construa com o cliente e ouça os seus clientes também. Saia da sua cadeira bonita, ali sofisticada do teu escritório, que às vezes você está na Faria Lima ali com um ambiente super sofisticado. Mas não é ali onde as coisas acontecem de fato. Então a gente precisa ter essa temperatura e acompanhar de fato o que está acontecendo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui num programa inaugural, na primeira edição do Potência Podcast. E com muita alegria, trazendo para vocês um convidado incrível, um grande amigo, um grande empresário, uma pessoa que eu admiro muito. Com certeza vai estar agregando, vai estar edificando o nosso bate-papo, que é nada mais, nada menos do que Nelson Lins, esse grande amigo, pai, empresário, um homem de Deus, um homem abençoado e que tem um grande sucesso e tem uma história incrível. Vai estar com a gente hoje aqui. Nelson, obrigado, meu irmão, por você ter vindo aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. E eu tenho certeza que hoje nós vamos estar aqui num papo muito edificante. Meu amigo, meu irmão Mauro, primeiro eu agradeço esse convite, né? E que responsabilidade, gente, de participar aqui da inauguração desse programa, né? No primeiro episódio inaugural. Então, me sinto lisonjeado, né? Especialmente receber o convite de um cara que eu admiro em diversas funções da vida, não só na função empreendedora e empresarial, que todos nós conhecemos na primeira camada ali, que as pessoas sabem do empresário bem-sucedido, mas que eu posso também ter o prazer de conhecer a família, de poder ser recebido na tua casa, de poder jantar com você e saber a tua verdadeira essência. Maravilha. Aquilo que a gente estava conversando ali atrás, né? Então, para mim é um super prazer tá sendo recebido aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Maravilha. O Nelson já é de casa, então já é um amigo, mais uma vez, muito chegado. E acompanha a gente aqui, pessoal. Clica, te inscreve no canal e eu tenho certeza que você vai receber grandes insights, vai receber grande ensinamento, vai receber sementes poderosas para um futuro muito promissor com uma colheita incrível. Vem com a gente, é Potência Podcast. Nelson, nós vamos estar começando aqui esse bate-papo extremamente descontraído, mas ao mesmo tempo com muita sinergia. E eu já quero começar aqui já num ponto que para mim é muito importante. Sempre quando você pega a história do empreendedor, Nelson, ela tem pontos de virada, ela tem pontos que de fato eles foram marcos naquela trajetória. E eu queria começar hoje aqui, se você já recorda de um ou mais pontos de virada do teu negócio, porque de fato ele começa a mostrar aonde que você teve o antes e o depois. Então esses pontos eles são muito importantes porque eles são muito marcantes nessa trajetória empresarial e o pessoal que está nos acompanhando em algum momento pode até estar se identificando, porque sempre um pouco antes desse ponto aí da virada vem uma história de mais dificuldade, vem uma história de maior superação e já vamos começar com alguns pontos de virada aí para a gente já dar essa abertura e iniciar com muita força. Maravilha. Quando você fala aqui sobre ponto de virada, me remete várias situações, né? Eu não posso citar especificamente apenas uma, porque foram ao longo da trajetória e da evolução vários pontos de virada que eu precisei passar e ainda continuamos, né, passando por esses pontos de transição e de evolução. Quando eu remeto aqui, né, eu volto a 2009, quando eu resolvi empreender, saí do Bradesco, ali naquele momento eu era gerente do Bradesco, e eu tinha aquela inquietude de fazer algo transformador, algo disruptivo, e eu empreendi, montei minha primeira academia de ginástica em Recife, num bairro popular de Casa Amarela, naquele momento, Mauro. Passei por muitos desafios, né? Então, quando o empresário, o empreendedor que às vezes está nos olhando, né,
olha a parte poética do empresário, a parte positiva, e olha o Instagram, se o Mauro tá andando para lá e para cá de jato, né? E tá, fala, cara, tá tudo muito legal, é tudo muito maravilhoso. E às vezes as pessoas falam que é tudo muito positivo. E muitas pessoas não param para falar, cara, não é bem assim. Tem uma história de dor. Tem uma história de dor, né, Nelson? Tem uma história de muita batalha, muita luta, né, contínua, de muita luta, né? Então as pessoas estão olhando o Mauro andando de jatinho, mas não sabem tudo que o Mauro passou para ter esse jatinho. E algumas pessoas que param para depois, como descobrem esses sofrimentos, essas dores, não querem passar por esse sofrimento, esse processo, né? Então é muito sobre isso. Então quando eu paro, respondendo a tua pergunta, para pensar num ponto de virada, eu sabia que eu ia ter desafios, não sabia que ia ser tantos desafios como empreendedor. E o primeiro ano eu ia entrar para a estatística. Na verdade, eu entrei para a estatística. A estatística do Sebrae, na época, quando eu olhava, que cerca de 70% a 80% das empresas vai fechar. Quebram. Elas, no primeiro ano, no Brasil, é muito desafio. Imposto, funcionário, colaborador, venda. Você tem que trabalhar com... Isso ninguém te conta, tá? Você precisa entender sobre gestão, sobre liderança, sobre contratação, sobre tecnologia, sobre processo, sobre CRM. No final do dia, você tem que ser um pouquinho de cada coisa. Você precisa entender a fundo sobre contabilidade, a gente estava falando aqui anteriormente, sobre a parte jurídica. Então, são muitos itens. E eu estava até conversando ontem, por coincidência, com a minha esposa, que, olha só, para um empresário hoje ele ser bem sucedido ao longo de muitos anos, ele é um cara muito completo. Ele precisa entender de muitas áreas, ele precisa discutir de igual para igual com o advogado que estudou e se especializou e fez MBA naquilo, mas ele precisa estar conversando no mesmo patamar. Com o contador, ele precisa estar conversando no mesmo patamar. Com o cara, com o diretor de tecnologia, com o diretor... Quantos diretores hoje, Mauro, você tem na sua empresa e que você precisa liderar? Ele pode ser melhor do que você, mas você não tem como não saber o que está acontecendo dentro da tua empresa. Você sabe que você tocou num ponto importante, Nelson, e é muito legal a gente poder compartilhar isso com as pessoas, que normalmente o empreendedor, ele imagina porque ele fez um sucesso, que aquele sucesso vai durar pro resto da vida dele, e aí ele esquece o desenvolvimento. Você está falando aqui de entender de pessoas, você está falando de entender de mercado, você está falando de entender de leis, você está falando de entender de regras fiscais, você está falando de entender de hábitos de consumo, você está falando de uma série de assuntos que, se eles não forem relacionados para esse empreendedor, em algum momento ele vai ter um problema Perfeito. Grande lá, porque ele não entendeu que ele precisava se desenvolver. Perfeito. E aí, Nelson, já passando essa bola para ti, vamos imaginar que a maioria desses empreendedores, como é a minha história, ele começa olhando para aquilo dizendo o seguinte, cara, eu não tenho outra oportunidade. Mas você tá num dos maiores bancos que tem do Brasil e da América Latina naquele momento, numa função de líder, numa função de gerente. Aqui que entra a parte mental, o que te leva a dizer, cara, eu vou abrir mão dessa certa segurança, vou empreender e vou entrar numa seara que eu não conheço. Eu vou entrar num universo que eu não conheço e aonde que entrou o teu entendimento, Nelson, de que tu não só ia entrar em algo que tu não conhecia, como você ia ter que se desenvolver em multi-habilidades para que elas pudessem depois se correlacionar. Eu não sabia de todas as respostas naquele momento e ainda não sei hoje, nós estamos sempre descobrindo, mas eu tinha um porquê muito grande. Eu tinha um propósito muito grande naquele momento. Não era só sobre vencer ou apenas recurso financeiro. Meus pais, naquele momento, infelizmente, tinham se separado e a minha família passou muito desafio financeiro. Então, ali no banco, naquele estágio, naquele momento que eu estava passando na minha vida, eu já conseguia ajudar a minha família, mas não da forma com que eles precisavam. Então, eu tinha uma responsabilidade de tentar transformar e dar o suporte à minha família, já que a separação dos meus pais foi muito danosa para toda a nossa família. Então, quando eu pensei em empreender, eu pensei na minha família. Eu pensei num propósito de estruturar algo que tinha sido destruído.
Para você ter ideia, o local que eu montei a minha primeira academia, hoje que é uma rede que foi avaliada recentemente em 1,6 bilhões de reais, a gente contratou recentemente o Bank of America para poder fazer o roadshow, para fazer uma venda. Hoje nós temos um HG Capital, que é um fundo de investimento como sócio, né? Uma rede vamos bater aí 250 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo a segunda maior rede nacional em número de unidades próprias. Mas a primeira unidade que eu montei, eu não pensava nada disso. Eu montei dentro da casa, que era a casa que eu passei a minha vida inteira morando, Natal, Ano Novo, com a minha família. Então aquela casa estava toda destruída, porque na separação dos meus pais, Mauro, aquela casa a gente não tinha condições mais de morar lá, e a gente foi morar numa casa de favor, num prédio caixão, que é um prédio, não sei se aqui no Sul as pessoas falam isso, mas um prédio bem popular, num bairro muito popular, num bairro muito humilde, e a gente, naquele período, não tinha condições de manter aquela casa. Então, quando eu pensei no negócio, eu pensei, eu vou montar uma academia, inclusive com recurso que eu tirar no banco, e vou reestruturar o símbolo que a gente tinha da nossa família, aquela casa. A casa fala muito sobre a família. Uhum. Então, o primeiro momento que eu fiz foi, agora eu vou reconstruir a base da minha família. Era uma maneira, Nelson, de reviver uma espécie de legado da sua família. Isso você está falando? Uma espécie de buscar isso e voltar a construir esse legado. Eu tinha uma obrigação não só financeira. Eu lembro que quando a academia começou a funcionar e já estava cheia de alunos, aquela primeira unidade pequena no bairro popular, eu lembro da cena que me emocionou quando eu vi uma sala cheia de alunos dançando, que aquela casa que sempre remeteu alegria, felicidade e muito amor que a gente tinha, quando eu vi aquela cena dos alunos pulando, dançando e felizes, e aí a minha mãe estava passando. E aí eu chamei minha mãe para ela subir na escada para mostrar aquela cena e ela se emocionou. Por quê? Ela remeteu que aquele símbolo que a gente tinha, que estava tudo destruído. Os ladrões entraram na época, roubaram tudo, só deixaram as paredes, Mauro. Roubaram até a fiação dentro das paredes da parte elétrica, os cabos, tiraram tudo. Se você entrava na casa, sabe algo que você saía mal, uma energia negativa ali, porque estava tudo destruído, não tinha mais nada dentro daquela casa. Então, depois você conseguir reestruturar e ver aquele carinho, aquele amor, aquela energia positiva das pessoas ali, então, isso para mim não tinha preço, né? Aquela foi o pilar, a primeira sementinha que foi plantada de muito carinho e de muito amor para que a gente fizesse um projeto muito maior. Só para não esquecer de falar um ponto muito positivo também, Mauro, eu tinha um porquê muito grande, que era a minha família, como eu falei aqui anteriormente. Uhum. Só que aí depois eu descobri alguns outros porquês maiores ou tão importantes quanto. Opa! E eu descobri isso ao longo do processo, o que me fortaleceu mais. Eu descobri dois porquês gigantescos. Eu vou contar uma cena que aconteceu quando uma senhorinha, depois a gente tinha um ano e meio de academia, nessa academia que era a minha casa, ela me procurou e falou assim, meu filho, você é o dono da academia, eu quero conversar com você. Pois não, pode falar, senhora. Eu pensei que ela ia fazer alguma reclamação, alguma coisa, algum pedido da academia normal. Certo. E aí ela me chamou na sala de avaliação e aí me deu um abraço e começou a chorar. Senhora, tá tudo bem? Peguei uma água para ela. Ela, senta aqui. Sabe o que ela me falou, Mauro? E eu descobri outro porquê impressionante, muito grande. Olha, eu queria te agradecer. Mas me agradecer, senhora? Por quê? Nunca tinha visto aquela senhora, era uma das alunas que estava ali. Eu queria te agradecer porque eu sou a tua vizinha. Eu moro no prédio ao lado e eu estava passando por uma depressão muito forte. O meu marido morreu e eu perdi o sentido da minha vida. E todos os dias, 5h30 da manhã, eu começava a ouvir umas músicas muito fortes aqui, vindo da sua academia. E eu sabia que aquela música estava incomodando muito forte. E teve uma noite que eu estava pensando em me matar. E aí, logo em seguida, 5h30 da manhã, a música começou. E aí eu saí de casa, estava com chinelo, estava com roupa de academia. Entrei e aí uma recepcionista abriu um sorriso para mim e me mostrou toda a academia. Falei, não, minha filha, eu estou sem roupa. Não, é só vir aqui para mostrar. Venha conhecer. Venha conhecer. Eu estava de chinelo, o professor falou, não, a senhora vai fazer, no primeiro dia que eu estava, vai fazer a aula junto com a gente. E aquela aula, eu comecei a fazer a aula,
Me matriculei e eu queria dizer para você o seguinte. A academia transformou a minha vida, porque hoje toda a rede de relacionamento que eu tenho, hoje as senhoras, eu venho para a academia porque isso mudou a minha cabeça e me deu uma nova vida. Eu queria te agradecer. Ela voltou a ter a rotina, ela voltou a ter um porquê de acordar de manhã, o corpo começou a responder. Caramba, Nelson, eu não sabia dessa história, muito bonita. Então a responsabilidade que a gente tem de liderar e transformar as nossas famílias, que foi o primeiro porquê que eu tinha iniciado. Primeira família. Primeira família. Depois eu vi que a gente tinha um porquê muito grande, que era o nosso cliente. O nosso cliente é humano, um ser humano de carne e osso como a gente, que tem os problemas e desafios. E muitas vezes o nosso cliente está precisando de um apoio, um suporte, como essa senhora que estava pensando em se matar. Então os nossos negócios podem transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Ô Nelson, vamos pegar o teu segundo porquê aqui. Na verdade, nada mais é do que o quanto que a gente impacta a vida das pessoas, né? E quando você fala de negócios, não existe negócio se não tiver cliente. E só faz sentido ter cliente se você tem uma proposta para ele, né? Se você tem algo de valor para entregar, se você tem algo que pode contribuir na vida dele. Com toda a parte de tecnologia, inovação, evolução dos negócios, qual é a tua análise hoje referente a inclinação dos negócios para o cliente no centro dos negócios? Tu entende que hoje, com o passar do tempo, o cliente continua estando no centro dos negócios ou por algum motivo, por algum descuido, está se pensando em tudo nos negócios, menos no cliente como prioridade? O cliente sempre vai ser o centro, né? Cada vez mais a gente vê os treinamentos que é o Customer Centric, né? O cliente no centro de tudo. E eu entendo que a gente não constrói para o cliente. A gente deve construir com o cliente, né? Então, quando a gente... não constrói constrói com, porque junto? Se eu construo para ele, eu não estou ouvindo ele. Eu construí e ele depois vai testar. Mas se eu trago ele para construir em conjunto comigo, então a gente está fazendo algo que tende a ser de fato voltado para a necessidade dele, não para a minha necessidade do que eu acho que seria bom para ele. Então eu inverto a ordem. Eu trago o cliente para discutir comigo e ele fala, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então quando eu construo algo com o meu cliente, é mais do que ter o cliente no centro de tudo, né? Ele tá me ajudando nas decisões que vão beneficiar diversos outros clientes, né? Então eu entendo que as empresas que estão construindo com os clientes e que fazem, sobretudo, com amor, né? Como eu falei lá sobre o meu segundo porquê, eles tendem a ter empresas centenárias, empresas que vão perpetuar por muito mais tempo. E os clientes hoje, eles conseguem perceber, não é o cliente da década de 40, 50, da época dos nossos pais, avós. Hoje o cliente está muito mais exigente. Não adianta você ser um fake ali e falar que você está fazendo por carinho, porque é um bordão muito bonito, ou você escrever na frente do seu site, se ele não perceber, se não for perceptível para o cliente. Então, quando ele percebe que você está fazendo ali com carinho, os teus parceiros, os teus clientes, o cliente final, os teus colaboradores, se todo o teu ecossistema, ele começa a perceber que, de fato, você está fazendo isso com carinho, com amor, você pode errar e está tudo bem. Faz parte do jogo você errar. Nós somos seres humanos, mas quando eles percebem que você está fazendo aquilo ali com muito carinho, muito amor, é muito legal, porque a gente olha no rostinho, no olhinho de cada cliente que ele sabe que, poxa, ele não me entregou o melhor, mas ele fez o melhor que ele podia fazer. É diferente a percepção desse cliente, sabe? Eu queria que você falasse mais, Nelson, porque me chamou muita atenção uma vez nós conversando, e nós falávamos de algumas soluções para a rede da Face Doctor, da qual você é o fundador, presidente, e você falou, Mauro, eu tenho que falar com os franqueados. Eu disse, cara, a maioria do pessoal que eu converso não tem essa conversa, né? Chega e apresenta o que vai fazer. E aí, quando você teve essa atitude lá, que eu já prestei atenção, eu queria mais que você falasse sobre essa de fazer para o cliente e fazer com o cliente, porque esse é um conceito que ele me parece estar muito bem alinhado as expectativas, mas principalmente os objetivos. Porque quando eu faço algo com alguém,
ele tá concordando também com aquilo. Ele não foi empurrado goela abaixo. E mais do que isso, ele também está, como ele está participando, ele está torcendo que dê certo. Porque ele se sente parte da construção. Entendi. E se por acaso também alguma coisa não der errado, ele também vai dizer, cara, mas eu também concordei com isso, então eu estou disposto a resolver, porque mesmo dando errado, teve boa parte que eu concordei, mais ou menos isso que você está falando? Perfeito. Então, ele tende a ser mais... como é que é a palavra? Não conivente, mas como é que é a palavra? Que ele é mais... Ele concordou. Ele com concordou. aquilo. Se deu alguma coisa de errado, Certo. ele está mais tranquilo em entender que... ser mais compreensível, desculpa. Mais compreensível. Ele é mais compreensível porque ele participou daquela construção. Então, ele não foi simplesmente colocado top-down e é dessa forma que a gente acha que é o melhor formato para você e faça. Não, ele participou dessa formação e a partir do momento que não funcionou, ele não vai ser tão crítico porque ele seria crítico com ele mesmo. Entendi. Entendi perfeitamente. Dá um exemplo para nós aqui, Nelson, para o pessoal que está acompanhando a gente. O que você já fez no teu negócio e o que tem hoje no mercado que já está agindo dessa forma, porque eu vejo um movimento muito grande sobre fazer com o cliente. E vamos imaginar que você vai num lugar e as pessoas pedem, deixa a tua sugestão ali, né? Deixa a sugestão como a gente pode melhorar. Você tem alguma dica? As relações de negócio, elas estão cada vez mais com uma exigência tão grande pro lado do cliente que eu tenho que concordar contigo, cada vez mais nós temos que fazer com ele. Perfeita pergunta. E para ficar mais didático e falando como exemplo, né, para as pessoas que estão me ouvindo identificar, eu vou falar um caso prático. Nelson achava que uma campanha de sellout para toda a rede, que impactar todo o país, que seria incrível, o que seria muito legal para mim. Eu pensei, e eu fiz isso ao longo de 1 ou 2 anos, eu fiz excelentes campanhas levando o cliente final para Maldivas, para cruzeiros, para viagens internacionais. Então, os clientes compravam até determinado ticket médio. Acima daquele ticket médio, ele tinha um cupom de desconto do sorteio. Modus operandi da campanha, tá? E aí, o sorteado, tudo registrado pela Caixa Econômica Federal, ele recebe o sorteio, o sorteado vai para Maldivas, certo? E eu achava aquilo incrível, né? E ainda continuo achando incrível. Eu ia ficar muito feliz se eu ganhasse para o Caribe, a gente mandou para Maldivas. E aí, de uns 2 anos para cá, quando eu falei, cara, agora vamos mandar para Dubai, para Nova York. E aí me fizeram essa provocação. Nelson, mas aqui a gente não tem a cultura de construir com o cliente. Isso aqui está partindo da tua cabeça. Você acha que é muito legal, você ia ficar muito feliz em receber isso. Mas será que o cliente final, ele está gostando? Tá, mas olha aqui as fotos, aqui os vídeos, o pessoal curtindo na Maldivas, está muito feliz. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir. Quando a gente chamou as clientes para ouvir, não era o que eu achava que era. Claro, eu não tenho como ouvir todas as clientes, são milhares de clientes ao nível Brasil. Então a gente pega aqui uma quantidade de clientes em diversas regiões diferentes. Sabe o que a cliente queria? Eu quero uma bolsa de marca da Louis Vuitton, da Gucci. Ah, é uma bolsa de marca? E eu falei, não faz sentido, a viagem é muito mais legal. Mas na cabeça dela não. Na cabeça do Nelson. Na cabeça dela não. É muito mais legal, não. O que é muito mais legal é a bolsa da Gucci. Cara, vou perguntar para minha mulher. E a minha mulher? Sempre a gente tá com os nossos bastidores das nossas esposas, né? Elas não erram nunca. Não erram nunca. Olha só, talvez a Maldivas seja muito legal para um cluster específico de pessoas e para você. Mas a bolsa da Gucci é sensacional, vai cair como uma luva. E aí, contra a minha vontade do que eu achava que seria o melhor, saiu a campanha da bolsa da Gucci. E foi a melhor campanha que a gente fez no ano passado. Então a gente já está replicando campanhas voltadas porque foi construído com o cliente. Sensacional. Com o cliente. Sensacional, sensacional. Tu estava falando aqui, né? Eu estava lembrando que teve um ano que eu propus, por uma questão da minha cabeça de praticidade, a gente tem um laser de depilação chamado Racon e ele é um laser, ele é líder nesse segmento. Estamos falando de mais de 2.000 unidades vendidas desde quando ele surgiu.
E eu estava sugerindo ele ser comercializado somente com o gabinete, sem o rack. Porque pensei, cara, é muito grande para transportar, é muito grande para receber um reparo no serviço. E ficava mais em conta também, né? E eu estava conversando, na época o Cristiano do comercial falou, Mauro, vamos perguntar para os clientes, mas na minha percepção é justamente isso que eles gostam. Do tamanho, da imponência e da praticidade de já vir com rack. Ele falou. O Cristiano falou, eu disse, cara, eu não tinha pensado nisso. E aí, fomos bater uns papos com o cliente, porque você participa de muita feira, né? E o pessoal falou, não, na verdade a gente ama a praticidade, não ter que botar em cima de nenhum outro tipo de armário, ou nós mesmos ter que comprar algum tipo de rack. A gente gosta mesmo, é o modelo que ele já vem no rack, além dele ficar imponente. Ou seja, a percepção do cliente era um produto maior que ele gostava, a percepção do esteticista, do fisioterapeuta, do dermatologista, os nossos clientes, o biomédico, a percepção dele era aquele equipamento e o fato dele já vir de fábrica com essa estrutura pronta que gerava praticidade para ele mover. Então é isso que você está falando, porque às vezes, Nelson, a gente ouve, o pessoal que está nos acompanhando, que construir com o cliente é uma coisa tão complexa, é fazer um quiz, é contratar uma empresa para fazer pesquisa. Cara, às vezes não. Às vezes é bater um papo com um colaborador, às vezes é conversar com o cliente teu. É isso que nós estamos falando, né? Perfeito. Eu vi recentemente uma entrevista que o CEO da Uber, ele saiu do escritório. Imagina o cara ser o CEO global da Uber, uma gigante multibilionária. Ele saiu do escritório e ele começou a atender os clientes dele como Uber, para ouvir o que os clientes estão falando sobre o Uber. Então, é muito sobre isso, né? Quando a gente está aqui no nosso escritório e a gente não desce para o chão de fábrica, então a gente sempre vai ter um distanciamento muito grande da operação. E ali tem a temperatura, a gente precisa... a Renata Vick, eu entrevistei a Renata Vick, que era CEO ali da Copenhague, né? E eu admiro muito, baita empresária, líder, empreendedora, líder. Incrível. E ela fala muito sobre isso. Cara, eu viajo muito, eu estou sempre visitando as unidades. Ela é chão de fábrica total, porque ali que você está pegando os principais insights do teu franqueado, do teu parceiro, do teu cliente final. Então, minha provocação aqui para os empresários é: construa com o cliente e ouça os seus clientes também. Saia da sua cadeira bonita ali, sofisticada do teu escritório, que às vezes você está na Faria Lima ali com um ambiente super sofisticado, mas não é ali onde as coisas acontecem de fato. Então a gente precisa ter essa temperatura e acompanhar de fato o que está acontecendo. Ô Nelson, a gente tem um mentor em comum, que a gente participa do mesmo clube de empresários, do Clex Club, e um dos mentores em comum que nós temos é o Flávio Augusto. Ele fala muito sobre de não sair do operacional, ele fala muito de mão na massa, ele fala muito de estar próximo, e eu queria que você trouxesse a tua visão, obviamente baseado no teu estilo, nas tuas características, como que é o Nelson do dia a dia, né? Esse cara que é líder, que são várias franquias, é um multiempresário, aí tem o conselho lá da rede de academias, tem os teus investimentos, tem o dia a dia. Fala um pouco pra gente isso. Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta que gerou polêmica no ano passado. A gente lembra, inclusive, quando o Flávio ele colocou isso nas redes sociais, porque existia um movimento muito forte falando: saia do operacional, saia do operacional. E o Flávio falou: cara, não saia do operacional. Se você, o que te fez chegar até aqui... Foi isso, foi você estar no operacional. E você vai sair do operacional agora? Então teve muito esse movimento e teve muita polêmica em relação a isso. O que eu penso sobre isso, tá? O fato de você sair do operacional, as pessoas não podem confundir que elas vão deixar de trabalhar. Na verdade, você muda de fase. Você continua na operação, mas você exerce uma outra função. Mas você ainda está na operação. Óbvio que, vamos citar exemplos aqui, como é que o Flávio vai poder agora estar com milhares de franquias espalhadas pelo Brasil? Ele não vai poder estar atendendo ligação por ligação. Ele já passou dessa fase. Ele não vai estar podendo visitando franquia por franquia. Ele já passou dessa fase. Mas ele ainda consegue estar dentro da operação com indicadores, com reuniões,
com o time de operações, com os diretores. Vez ou outra ele volta para a operação para verificar o que está acontecendo. Então, não é você sair... Quando você sai da operação, as pessoas pensam, né, de forma errada, eu vou deixar de trabalhar e vou para Maldivas. Não é isso. Você continua trabalhando na operação, só que agora num outro nível. É o conceito, né, Nelson? Quando o conceito está errado, eu posso entender algo de um jeito ou de outro. É isso que nós estamos falando. Porque quando fala não estar na operação, vamos imaginar dessa forma para o pessoal entender, nós não estamos trazendo o conceito de 880, ou seja, para de trabalhar e vai para as Maldivas. Exato. Que está falando. Exato. Só para que o pessoal já comece a acompanhar. Perfeito, maravilha. Mas está dizendo o seguinte, imagina que você dirige um carro. Talvez, naquele momento, você não vai mais pegar e calibrar o pneu do carro. Talvez você vai ter que pedir para alguém calibrar o pneu. Mas ele precisa ser calibrado. Mas o pneu precisa ser calibrado, mas você está ali no volante. Isso. Talvez você não vai mais lavar o carro, mas ele precisa ser limpo. Talvez você não vai ser o cara que vai abastecer o carro. Mas você não vai deixar de dirigir o carro. Você não vai deixar de dirigir o carro, isso é muito importante. Isso, você vai continuar. Antes você estava trocando o pneu. Depois você estava lavava o carro. Depois você estava mexendo no motor do carro. Verificando o óleo. Você construiu todo o carro. Agora você continua dentro do carro. Só que agora você vai estar dirigindo o carro. E vão ter outras pessoas que você vai estar liderando que vão fazer as funções que você estruturou antes para você estar no manche agora da direção. Fica mais claro, né? Fica mais claro, de forma mais didática. Claro. Boa, muito então, bom. quando as pessoas falam de forma errada, saia da operação, saia da direção do carro. Não. Você continua dirigindo o carro, você passou por diversas fases e agora você continua vendo que todas as outras fases da operação, elas continuam a contento ocorrendo e você ainda continua dentro do carro. O Nelson, nós temos aqui perto de 280 colaboradores. Então, dentro do grupo do grupo Medical Sun tem a indústria, que fabrica os equipamentos médicos. Tem a indústria eletrônica, que faz toda a parte de módulo eletrônico, toda a parte de montagem de componentes e cabeamento, chicote, conexão. Tem o braço de locação. Tem o braço financeiro, que tem análise de crédito, formalização, cobrança. Que deixa eu puxar um link aqui, te interrompendo, para não esquecer de puxar esse link, que inclusive quem não conhece essa fábrica aqui precisa conhecer, tá? Uma recomendação forte. Venham aqui nessa fábrica que ele vai concluir aqui, uma fábrica incrível. Gente, eu já conheci várias fábricas, eu nunca vi isso aqui no Brasil, gente. É incrível, nível de organização, nível de excelência, mas desculpa te interromper aí. Que isso. Estão convidados aí para conhecer nossa fábrica, vão receber com o maior prazer. Então você tem o fundo que precisa ser administrado, você tem a gestora de ativos e ao mesmo tempo que faz a parte de contabilidade fiscal. No total nós estamos falando de 8 empresas, 280 pessoas. Eu sempre liderei próximo. Eu sempre liderei delegando e acompanhando. E eu notei alguns movimentos paralelos de outros empresários, tanto do nosso segmento como fora, fazendo esse movimento de abrindo mão. Cara, contratei um CEO, cara, contratei um diretor, e não, eu só olho números e indicadores, eu não converso mais com pessoas, esse cara resolve esse problema para mim, eu quero o resultado. Aquilo, Nelson, no papel, aquela ideia parecia boa. Porém, quando você é para prática... Vai perdendo a tua cultura. Se perdia a cultura e outra. As pessoas, Nelson, se elas não entender que você está de corpo e alma e a tua entrega é visceral, elas não vão se entregar ao limite. Você é o exemplo. Porque você é o exemplo. Quando o líder senta, o liderado deita. Por quê? Porque isso é uma lei mundial, ela é uma lei universal. E ela tem a ver com o exemplo arrastando. Ela não tem a ver com o que você fala. Perfeito. Então, quando você perdeu a mão do negócio e perdeu a mão das pessoas, porque antes de perder a mão do negócio, você perde a mão das pessoas. Trazendo esse entendimento aqui, o pessoal que está nos acompanhando, de repente o cara tem um colaborador, às vezes, o empresário fica um bom tempo, esse empreendedor, só ele mesmo trabalhando, né? Ele, o cônjuge, enfim. Esse cara que está saindo dessa fase e está crescendo, é muito importante que fique gravado na cabeça dele
que é possível que algumas atividades ele mude, mas não essa de estar presente. Esse é o core dele. E no mínimo é estranho, Mauro, porque o que você construiu para chegar onde chegou? Você precisou colocar sua cultura à prova e repassar sua cultura para todos os liderados. Eu não consigo entender como você chega ao nível que você chegou sem você ter paixão pelo que você faz. Então, no mínimo, não seria estranho você querer sair dessa operação? Mas se é algo que você construiu, que você tem paixão por estar fazendo, não, agora eu só vou ficar sentado vendo o indicador, a não ser que você não possa trabalhar porque você esteja doente, aí é um caso à parte. Mas nós jovens, né, com força de trabalho, se a gente construiu aquilo ali, não foi ninguém que chegou e falou assim, ó, toma isso aqui agora, Mauro. Vamos ver se eu vou gostar de estar isso aqui. Não é sobre isso. Você teve um histórico de décadas até chegar até aqui, você construindo com paixão e amor. Perfeito. Então você ama isso aqui. Com certeza. Então eu tenho certeza do seguinte, se eu tiro o Mauro dessa operação e deixo o Mauro em casa, Mauro não vai ser tão feliz quanto ele acompanhando a operação de perto. Então você ama o que faz. Perfeitamente. Tem algo que o Joel J fala muito, que é outro mentor nosso e amigo. Ele fala o seguinte, empreender não dá trabalho, é o trabalho. Então quando você olha a dor de cabeça, a dor de barriga, o cansaço, o estresse, não é que aquilo dá trabalho, aquilo é o trabalho. O que ele quer dizer com isso? Faz parte, pô. Faz parte. Faz parte. Nelson, nós estamos indo para a parte final. Cara, a conversa ela tá muito boa. E eu, de fato, escolhi uma pessoa muito especial que é você para a gente abrir aí esse novo tempo do Potência Podcast. Eu queria que você deixasse para o pessoal uma mensagem falando de futuro. Perfeito. Falando de expectativas. A gente está vivendo um ano com tanta força externa buscando tirar a atenção das pessoas e buscando levar elas para um caminho de desvio de foco. Perfeito. Né? Então, num ano que nós temos aí Copa do Mundo, num ano que nós temos eleições, a gente vê que existe muito forte uma força de distração. Eu queria que tu deixasse para esse pessoal qual que é a mensagem de expectativa de futuro. Muito bom. Eu vou falar então do meu terceiro porquê. Eu falei do primeiro, né, que foi a família. Segundo, falamos das pessoas. E o terceiro, Deus. Amém. Então, quando eu descobri esse terceiro, que é o maior, né, então isso fez toda a diferença e mudança, porque a partir daquele momento eu não caminhei mais sozinho, eu caminhei com ele. Então, todos os projetos que eu penso ou faço, eu não inicio e depois eu pergunto para Deus se eu deveria fazer ou não. Amém. Eu já trago ele para questionar se eu preciso ou não entrar nesse projeto. Me direciona, Senhor. Me direciona, jejum, oração. Pai, me mostra, me dá sinais, é isso que eu preciso. E muitas vezes ele vai falar de forma clara, ele fala comigo, ele vai falar com você, eu tenho certeza absoluta. E ele fala, filho, não é o caminho. Ele vai falar de uma forma que você vai entender. E às vezes você acha que aquilo ali é o caminho para você seguir. Então, se você está passando algum desafio, alguma dúvida, o que fazer em 2026, né, eu recomendo fortemente. Traz aqui Deus para o centro da tua vida, para que Ele esteja junto contigo nos projetos, né, como eu fiz em dado momento da minha vida. E como é que eu descobri lá atrás, né? Só contando um pouco dessa história para as pessoas entenderem. Lembra que eu falei no início aqui do podcast que eu ia entrar para a estatística, Mauro? Eu ia entrar para a estatística. Eu tinha, no primeiro ano, eu literalmente quebrei ali no primeiro ano da academia e eu fiz tudo com a força do meu braço. Tudo que eu podia fazer com a força do meu braço, eu fiz. Tudo que eu aprendi no banco sobre venda, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, tudo isso que a gente está fazendo, eu entendi que se eu fizer o meu melhor, e a gente pode ser um fenômeno, mas ali a gente não vai estar completo. Porque mesmo fazendo o meu melhor, não foi suficiente e eu ia entrar para a estatística e eu quebrei a primeira academia. O que acontece? Eu fui com dor, e você não precisa sofrer a dor para você pedir a Deus.
né? Eu recomendo que você vá recorrer a Deus sem você ter dor. Eu fui na dor. Quando eu fui na dor que eu tinha quebrado, Deus foi lá e fez. Meu filho, esse projeto é muito maior do que você. Amém. Vem aqui, entrega esse projeto, tenha fé, entrega esse projeto na minha mão, que agora eu vou fazer esse projeto prosperar. E aí acontece o sobrenatural, meu amigo, que é impressionante que a partir daquele momento, uma academia pequena de bairro, que eu tinha montado naquele primeiro ano, que estava quebrada, que entra para a estatística, quando Deus assume o projeto, lógico que eu vou ter que batalhar, continuar trabalhando, fazendo o meu melhor. Fazer a tua parte. Fazer minha parte, eu vou continuar fazendo. Não é que você confundir e achar que não, vou sentar em casa e deixa eu fazer. Não é isso. E aí, nesse momento, quando eu trago Deus para liderar esse projeto junto comigo, e Ele me direcionar, me fortalecer e me capacitar, sobretudo me capacitar, aí o sobrenatural acontece. Glória. Ele faz uma pequena academia que estava quebrada se transformar uma das principais redes da América Latina, né? Então é sobre isso. A minha mensagem aqui para você é: não deixe com que fatores externos, como governo, como aquele problema lá daquele rapaz lá que estava lá com pedofilia. O mundo jaz no maligno, né? É muita Verdade. coisa ruim que a gente vê. Então todos esses impactos que a gente vê na sociedade, não deixe isso impactar a tua vida, né? Então os desafios vão ter. Mas a partir do momento que você descobre um porquê muito maior, que é um projeto de Deus, Amém. aí você vai para um outro nível. E aí é muito gostoso, Mauro. Porque a resposta final disso é: O Senhor na frente. Deus é maravilhoso. Ele faz um quadro perfeito que muitas vezes você não vai estar entendendo o que ele está construindo. Mas ao longo dos anos ele vai construindo algo que não é mais sobre você. Tem um propósito muito maior, que ele vai começar a te usar e te capacitar para transformar coisas muito maiores. Você vai fazer parte da obra dele. E aí você vai para um outro nível de jogo, meu amigo. Amém. Isso, para mim, é a paz e a felicidade que aí Amém. não tem preço, não tem valores que um empreendedor Amém. pode chegar. Olha que lindo, Nelson. Para finalizar, né? A palavra diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A parte que Deus vai fazer na nossa vida não é a parte que nós podemos fazer. A parte que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Mas Ele é especialista em fazer milagres, que é aquilo que a gente não pode fazer. Meu irmão, muito obrigado pela tua participação, por ter vindo aqui e ter tido essa conversa tão incrível. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, negócio de muitas pessoas. Está aqui o presente do nosso apóstolo Wagner para você, né? Ele vai estar nos acompanhando nesse podcast e a gente depois também vai estar tirando uma foto. Agradeço aqui, né, o livro, e tem muito a ver com o que a gente falou sobre aqui, né? A gente está falando sobre 2 pilares, de 2 porquês que eu falei, sobre família, né, o governo familiar, né? Então, fala muito sobre família aqui nesse livro, né? E também sobre Deus. Amém. Né? Então, esse livro é um livro bem completo que eu estou aqui com muita vontade mais tarde já começar a ler com minha esposa. É incrível, vocês vão amar o livro. Nelson, muito obrigado, irmão. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, tu e tua casa. Amém. Pessoal, nos acompanhe aqui. Você que não se inscreveu, por favor, se inscreva. E a gente aguarda vocês para novos episódios, para vocês poderem estar curtindo esse conteúdo incrível aqui. Deus abençoe vocês, derrama graça. Um beijo no coração de todos. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, até logo.